Tá aí, né, o Dorival falando, né, sobre, né, o porquê, né, ele colocou ali o time, né, o time reserva, falou aí sobre o Ayrton Lucas, né, que fez um partidaço, né, o Ayrton Lucas foi muito bem na partida, mas vai lá, Pablo, continua aí fazendo a sua análise, né, ainda mais agora com depois da fala do técnico Dorival Júnior, e aí a gente vai ler a galera também aqui do chat. A única parte que eu não concordei ali com o que o Dorival disse foi que ele disse que não havia motivos para a substituição antes do gol. Para mim, essa parte foi um ponto em destaque da partida, porque o Flamengo estava sendo pressionado antes do gol. Já era visível que o Flamengo ia acabar sofrendo gol ali no início do primeiro tempo, que o Palmeiras estava fazendo ali os primeiros 15 minutos. O Palmeiras estava martelando o Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo passar da linha do meio campo sem ser com jogadas em velocidade. Por mais que realmente eles explorassem muito a bola aérea, né, com Scarpa, mas o Palmeiras iria fazer o gol, estava nítido. Então ele precisava mexer, tanto que ele iria mexer. O Pedro e o Everton já haviam sido chamados antes do Flamengo tomar o gol. Então, para mim, foi a única parte ali que ele para mim, ele erra em falar que não havia motivos do Flamengo mexer ali no time, né? Mas, de modo geral, cara, como ele mesmo disse, ainda tem muito campeonato pela frente. Né? O Fluminense pode ser que vença o Palmeiras, aí quem sabe o campeonato fique competitivo aí de novo, mas realmente hoje, só para finalizar aquele meu comentário, hoje era um time para você fazer um esforço. Por mais que a parte fisiológica pesasse, mas hoje era um time para você tentar ganhar o Palmeiras e com força máxima, nem que você jogasse ali com um Pedro ou com um Gabigol, sabe? Jogasse um dos dois ali, não precisava colocar o Lázaro de falso 9, sabe? Ou começar com o Everton Ribeiro ou com a Arrascaeta, sabe? Com alguns pilares de cada setor, sabe? Como você começou ali com o Davi Luiz na defesa, né? Aí você jogava talvez algum outro lateral titular, o João Gomes ali, o Thiago Maia. Então era um time para você fazer um esforço, para você iniciar bem. Mas não estou pesando só em cima disso. O Flamengo ele foi bem e eu entendo também, tá? No meu Twitter antes da partida começar, eu falei, eu não colocaria o time reserva. Mas eu entendo o Dorival em querer dar confiança para o seu time alternativo, porque ele frisa muito isso de eu não tenho reserva, eu tenho um elenco. Então, ele colocando um time titular no jogo contra o Palmeiras mostra nitidamente que ele não dá essa confiança quando o bicho pegar para o time reserva dele. Então, ele quis dar esse voto de confiança no elenco, no time dele. Ele acreditou, e até então estava dando certo no primeiro tempo. Mas ele dizer que não precisava mexer, quer dizer, que não havia motivo para mudança antes do gol do Palmeiras, aí eu já discordo com o treinador. Havia sim, e estava nítido que o Flamengo ia sofrer aquele gol. Exatamente. Deixa eu ler a galera que tá aqui, ó. O José Nildo tá falando boa noite, né? O Flamengo fez um grande jogo. E não podemos esquecer que o Palmeiras é muito forte e não tem nada perdido. Cara, concordo com você. E concordo com o que o Pablo falou. O Flamengo fez um grande jogo, né? Até os 20 do segundo tempo, o jogo tava na mão. O Flamengo tava bem. Né? O Flamengo começou a cair ali nos 20 minutos finais, né? Que o Palmeiras começou a ir para cima, começou a criar mais jogadas. E aí que veio o problema. Mas o Flamengo fez um partidaço, cara. O Flamengo teve condição de vencer esse jogo, como o Bruno falou também no começo. Né? O Pablo teve a possibilidade, o próprio Lázaro, né, em tocar ali para o Vitor Hugo e fazer o segundo gol. Teve ali alternativas, tá? O Flamengo fez uma partida boa e eu tô com você, não tem nada perdido, tá? Rubro Negro 22, eu prefiro morrer atirando do que poupar jogadores. Cara, eu prefiro pecar por ação do que por omissão. Eu, sinceramente, estou com o Pablo nessa. Eu não iria, tá? Não pouparia o time. Eu entendo que o Dorival falou sobre o lance, né, da grama sintética, que cansa mais os atletas, né? Pode prejudicar. Mas nós já se ferramos no ano passado por esse lance de poupar. O Renato Gaúcho poupou e não ganhamos nenhum título, porque poupar não é garantia de ganhar títulos. Né? Porque o Renato Gaúcho era para ser campeão de tudo, porque ele poupou demais, né? E não ganhamos nada. Né? Então, se o Dorival poupa agora, perde o Brasileirão, começa a priorizar somente as Copas e perde as Copas, e aí o que adiantou poupar, tá? A gente já viu isso, poupar e não vencer partidas. João Carlos, né? Caraca, dava para ter. Tá vazando, Vinícius, teu áudio aí. Tá vazando aqui. O teu microfone aqui, tá vazando. Caraca, dava para ter ganho, né? Se esse time se tivesse colocado 5 titular no começo do segundo tempo. Cara, no começo não, mas vou te falar, nos 15 minutos que ele percebeu que o Palmeiras saiu para o jogo e estava melhor, eu acho que valeria a pena, né?
ter arriscado e colocar os titulares, porque o jogo estava franco, venhamos e convenhamos, tá? O José Newton, nosso parceiro, valeu, obrigado aí pelo superchat, José Newton. Ele tá falando, eu falo mais de um mês, né? Dorival demora a mexer. Uma hora vai dar merda. Agora Dorival tem obrigação de ganhar as Copas. Pulgar, né, não pode ser reserva do Thiago Maia, tá aí ele falando, né, que ele demorou a mexer, e é o que eu e o Pablo aqui, o Vinícius, acho que o Vinícius também concorda com isso, né, que ele demorou a mexer, né, e eu concordo que ele conseguiu uma coisa, uma proeza, levar os reservas até os 15 minutos, até os 20 minutos do segundo tempo, cara. Ele já era para ter percebido, calma aí, consegui dar um descanso para os titulares até aqui. Agora eu vou colocar a tropa, né? E não iria cansar os jogadores. Por quê? Porque ele já tinha passado, Pablo, o primeiro tempo inteiro. Né? Os jogadores não iriam jogar muito tempo. Eles jogariam dos 20 minutos aos 45, cara. 25 minutos em campo. Né? 25 minutos em campo. E para mim ele erra em vir com o Pedro e não com o Gabigol. Porque o Flamengo estava sendo pressionado naquele momento. Então era para ele vir com o atacante um pouco mais solto, na minha opinião. Exatamente, o Gabigol volta mais. Até botaria os dois. Eu até entraria com os 4 ali. Eu faria as 4 substituições. Palmeiras chegou a fazer 3, né? E depois fez mais uma. Eu entraria logo com as 4. Eu botaria o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro. Cara, o time ia mudar completamente. Ia dar uma mobilidade pro Flamengo. Né? E eu concordo com o Josenildo tá falando. Uma hora dá merda aí. O Flamengo poderia ter vencido essa partida, tá? Mas calma, não tem nada perdido, eu tenho certeza disso. E ó, o Dorival faz um grande trabalho à frente do Flamengo. Isso aí não tem como negar. Sim, ó, eu discordo que eu não acho que ele demora. Algumas partidas eu acho que ele mexe na hora certa. Hoje que acho que ele errou o time. Mas não é sempre que ele faz isso, não. Ele vem com um grande trabalho. Também não vão cair no pau em cima dele só porque empatou. Ele nem perdeu. Ele vem de um grande trabalho, mas ele não costuma demorar tanto assim, né? Mexer, não. O Júnior, Pablo, ele conseguiu descansar os jogadores. Vai lá, Vinição. Então, Júnior, Pablo, Bruno, galera do chat, José Nilton, obrigado aí. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like aí, dá uma moral pra gente, tá? Eu tô mais na linha do Bruno, cara, ainda mais depois da entrevista coletiva. A aspas do Dorival foi o seguinte: não podemos jogar 2 vezes na grama sintética. Quando eu era treinador do Atlético Paranaense, a comissão não me deixava treinar 2 vezes na grama sintética, gente. A análise muda completamente, gente. Vinícius, calma aí. Ele estava vencendo o jogo, presta atenção. Ele estava vencendo o jogo até os 25, até os 20 minutos do segundo tempo. Ele só iria usar os titulares 25 minutos, cara. 25 minutos. Então, Júnior, eu entendi e eu concordo com você e com o Pablo e com o Bruno também. Eu acho que a questão de poder ter mudado antes, eu acho que todo mundo concorda aqui, tá? Mas ele perdeu esse time, beleza? Mas na hora que ele foi mudar, o Rafael Veiga me bota uma bola, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? O cara já tinha chamado Concordo plenamente. Ali foi um gol, a mérito total do jogador. Entendeu? E ele falou o seguinte, ó, o Palmeiras teve 2 chances no meio ali. Uma foi o chute do Danilo, se eu não me engano, e a outra foi a do Veiga. Ou seja, quando saiu o chute do Danilo, ele falou, preciso mexer. Preciso mexer. Já chamou o Pedro, já chamou o Everton Ribeiro, e eles estavam na beira do campo. Na segunda bola, o Dudu faz uma jogada da ponta para o meio, dá no Veiga e ele acerta um chute de raríssima felicidade. Vinícius. Só para finalizar, Bruno? Vai lá. Então, assim, eu ia falar uma coisa antes da entrevista coletiva. Quando o Dorival deu a entrevista, eu já voltei atrás. Porque tem gente batendo no Dorival no Twitter porque ele não entrou com o time titular. Ele acabou de explicar, gente. Não, não, é isso aí. Ele poderia, então, Vinícius, ter mesclado, né? Dado uma mesclada. Não, pode ser. Botava ali um atacante. Ele já tinha, né? Mas deu certo. Mas, ó, deu certo a estratégia dele. Até os 20 do segundo tempo, a estratégia dele deu certo. Sim. Deu certo. Sim, ô, Júnior, só corroborando das palavras do Vinícius, é uma coisa que me chama a atenção. E nós, comentaristas, youtubers, muitas pessoas isso aí, eu vou dar um exemplo aqui. Estamos muitos hoje resultadistas. A gente analisa pelo resultado. A verdade é essa. Eu não sou assim. Eu analiso pelo que eu vejo no jogo. Pelo que foi o jogo. Tivemos o primeiro jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense, onde o Flamengo amassou o Atlético Paranaense, 30 finalizações no Maracanã. O jogo foi 0-0.
Aí teve jornalista que falou que o Flamengo não conseguiu furar a retranca no Filipão. Porra, o Flamengo criou 30 finalizações e não furou a retranca, foi jogo 0x0. Então eu sou cego, então não vi o jogo. Então analisaram pelo resultado, 0x0. Hoje também. E, Bruno, jornalista bem pago e de emissora grande, hein? Não, exatamente. Aí vem o jogo de hoje. Quem não assistiu o jogo, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Quem não assistiu o jogo. O jogo estava 1x0. Pablo perdeu um gol na pequena área de cabeça. Na pequena área. Mateuzinho perdeu um gol também incrível no segundo tempo. E o Lázaro perdeu um gol na pequena área no segundo tempo. Se o jogo termina 2x0, essa discussão aqui não tinha. Não tinha, irmão. Essa discussão aqui não tinha que estava tendo aqui. Mas aí, a gente tem que sempre colocar um culpado na jogada. O culpado é o Dorival. Bruno, você está falando que o Dorival não tem erro nenhum? Não, demorou para mexer. Ponto final. Demorou para mexer. Era para ter tirado o Cebolinha há muito tempo, já até no intervalo, o Nevinho com o Cebolinha. Ponto final. O erro do Dorival, para mim, foi esse. Se entrou com o titular ou reserva, assina embaixo com o Dorival, irmão. Assina embaixo. Hoje estamos no nível de analisar só por resultado. Viramos resultadista. Então, a gente não precisa nem assistir o jogo mais. A gente vê o resultado da partida, senta depois aqui para analisar. Minha opinião é essa, Júlio. Minha opinião é essa sobre isso. Não, é isso. Deixa eu ler aqui. O Paulo tá falando assim, jogamos contra o Palmeiras, né? Fora de casa. Mais de um tempo com time reserva e quase vencemos. É verdade, né? Isso daí é um mérito muito grande. E mostra, né, como esse time, né, B do Flamengo, vamos dizer assim, chama B, mas é um time que dá para ser titular também, porque é um time muito forte, né? Como esse time realmente vem fazendo partidas incríveis, né? Porque você vê que o Palmeiras começa jogando bem, né? Ali no início do jogo, aquele lance, né? Aquele abafa normal dos 10 primeiros minutos, mas logo esse time consegue recuperar a bola, botar a bola no chão, né? Com calma, tocar ali e ele e retoma o jogo, tá? Então, na minha opinião, o Flamengo foi muito melhor, né? Não muito melhor, mas foi melhor no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu dominar as ações no primeiro tempo. Levou mais perigos de gols ao Palmeiras, que se assustou, a torcida também se assustou, acharam, né, que iriam perder mesmo para esse time do Flamengo reserva, e aí, né, até esse momento do primeiro tempo, eu acho que foi bem, o Flamengo foi bem, mas agora, no segundo tempo, né, o Palmeiras foi melhor, né, a verdade é essa, o segundo tempo o Palmeiras dominou a maioria das ações, o Palmeiras foi para cima, né, o time recuou, ficou esperando, né, tentando ali segurar o jogo, e aí que foi os problemas. O Flamengo, né, deu muito campo para o Palmeiras no segundo tempo. Se tivesse continuado, né, atacando, dominando as ações que fez no primeiro tempo, principalmente, né, nas escapadas do Davi Luiz. O Davi Luiz conseguindo, né, tirar a jogada e lançando a bola e dessa vez, né, fazendo boas jogadas para frente. E aí, então, acho Júnior, que... Vai lá, perdão, eu achei que você tinha acabado. E aí, Júnior, a gente tem que tomar muito cuidado antes de falar algumas coisas, porque a gente... essa informação do Dorival aqui, eu convido vocês a se pronunciarem. Alguém sabia aqui que algum time não pode jogar 2 vezes na grama sintética? Eu não sabia. Né? Então, quando a gente vai fazer uma análise do jogo, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, porque a análise tem que ser baseada em vários aspectos, tá? Como, por exemplo, tem algumas pessoas no Twitter aqui, um jornalista renomado da Globo escreveu o seguinte: o Flamengo vai com o time reserva contra o Palmeiras. Inexplicável o Flamengo ir com o time reserva contra o Palmeiras. Inexplicável. Tá aqui, o técnico Dorival Júnior acabou de te explicar. Sabe? São coisas assim, cara, que a gente precisa analisar antes da gente vir aqui, bater, criticar, porque a gente precisa entender o contexto das coisas, como o Bruno falou. A gente precisa entender o contexto. Eu falei aqui que eu iria com o time titular contra o Atlético Paranaense, titular contra o Palmeiras e titular contra o Vélez. Eu falei isso aqui. Olha só, Bruno. Olha só, Vinícius, as aspas, para até é isso aí que você está falando. Olha as aspas do Dorival Júnior, né? Agora na coletiva. Nós estamos buscando o melhor pelo Flamengo. Os jogos têm mostrado muitas coisas positivas. Vocês olham que a cada rodada estamos variando as equipes e não temos mais lesões. Estou, né, comandando uma equipe que passa confiança e consistência muito boa, com variações, tá? Então, ele até cita, né, que não tem mais, o Flamengo não tem tido mais problemas, né, de lesões, tá? E isso daí também é uma coisa, né, a se elogiar. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender o contexto das coisas antes de chegar
para bater ou para fazer uma grande crítica. Eu falei que eu ia nos 3 jogos com o time titular, porque eu não sabia dessa informação aqui sobre essa situação da grama sintética. E eu acho que poucas pessoas sabiam, porque ninguém falou sobre isso antes do jogo, absolutamente ninguém. Então, assim, e teve 4, 5 dias de intervalo de um jogo para o outro. Então, assim, acho que a partida do Flamengo hoje no primeiro tempo foi muito boa. O Palmeiras não conseguiu fazer muita coisa. E aí, no segundo tempo, é aquilo que eu vinha falando no pré-jogo, não. Na live de ontem, na live de ontem que eu fiz aqui com o Júnior, eu falei sobre isso. O time do Palmeiras não é um time com QI de futebol altíssimo, que troca passes e envolve o adversário. Não. O Palmeiras faz o jogo dele, o amasso dele, né, a pressão dele, em cima de jogadas aéreas, em cima de cruzamento. Gente, o que a bola passou pelo pé do Gustavo Scarpa hoje foi um negócio, uma enormidade. Bola no Scarpa, cruza, bola no Scarpa, cruza, bola no Scarpa, cruza. E foi basicamente assim que o Palmeiras iniciou, né, a sua situação ali de começar a pressionar o Flamengo. Então, eu acho que o Dorival Júnior, eu concordo com o Pablo nessa, ele poderia ter colocado o Gabriel no lugar do Pedro de início, né? Exatamente pela mobilidade do Gabriel, mas acho que ele tinha que ter tirado o Cebolinha no intervalo. Eu acho que a partida do Cebolinha foi terrível a partida do Cebolinha. Mais uma, Vinícius, mais uma. Terrível a partida do Cebolinha. E aí, essa visão de ter tirado o Cebolinha antes, o Dorival não teve. Aí eu acho que ele errou, porque foi o que o Bruno falou. O Ayrton fez o do Cebolinha e fez o dele. E aí, meu amigo, quando o Ayrton... Vocês repararam isso no jogo? O Ayrton estava toda hora mano a mano com o Dudu. O Dudu pegava a bola, só tinha o Ayrton. O Dudu pegava a bola, só tinha o Ayrton. E aí, meu amigo, o Dudu é muito bom de bola. Essa é a verdade. Quando o cara é bom, o Rafael Veiga é bom, o Dudu é bom, o Gustavo Gomes é bom, a gente tem que falar, né? Nós somos flamenguistas e tudo mais, mas tem coisas que a gente precisa falar realmente. O Dudu é muito bom. O Dudu sai para a direita, sai para a esquerda, vira a bola. É muito bom jogador. Então, na primeira, na segunda, o Ayrton ganhou. Quando não ganhou na terceira, ele deu no Veiga e o Veiga botou a bola no canto do Santos. Então, assim, eu acho que essa leitura do jogo, né, para com o Cebolinha, eu acho que o Dorival errou. Mas sobre essa questão aí de ter entrado com o time titular, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado quando a gente vai falar, Júnior. Ô, Júnior, e olha que eu tô defendendo o Dorival nessa situação aí, mas eu sempre falei aqui na live do canal Fala Luz que eu sou contra poupar. O Vinícius sabe disso. Eu sempre falo isso aqui na live. Eu sempre falo isso aqui, mas eu entendo o Dorival. Eu não vou bater num cara que eu entendo o cara, pô. E, Bruno, Bruno, imagina o teu gestor de medicina chega para você e fala assim, Dorival, não bota. Ele vai lá e bota. Tem como, gente? Então, sobre isso, só para dar uma aspas rapidinho, eu concordo com tudo que vocês falaram, Bruno, Vinícius, Júnior. Uma vez não, há uns 3 meses atrás eu entrevistei o Rafael Winick, que era o preparador físico do Flamengo, que deu até uma confusão com ele ano passado por conta de muitas lesões que estava tendo na época do Renato Gaúcho e tal. Lembra até que o Renato Gaúcho alfinetou ele, falou: os jogadores não voltam 100% do departamento médico. Rafael Winick, ele era um preparador físico do Flamengo, contratado, e foi demitido ali, recebeu muitas críticas por ser amigo do Diego, do Rodrigo Caio, enfim. Isso que o Dorival falou, né? Que não pode jogar 2 vezes no gramado sintético. Eu acredito que não deva ser algo obrigatório, e sim orientado. Mas também eu entendo, tá? Eu entendo a parte dele sim, mas eu acho que não custava nada você consultar a parte fisiológica para entender quem você poderia escalar ou não. Não é possível que todos os jogadores estariam a risco de estourar. Na minha opinião, tá, gente? Eu acho que é algo mais orientado para ele. Não jogar 2 vezes seguida é ruim para o desgaste do jogador. Mas também não é nada obrigatório. Então, ele preferiu poupar do que realmente você ter ali uma parada tipo obrigatória de você não jogar 2 vezes no gramado sintético. E eu falo isso porque o Rafael Winick falou que raramente, ele ficou acho que 2 anos, raramente eles perguntavam de fato para os preparadores físicos se ele poderia ou não escalar o jogador. Geralmente isso era conversado dentro do vestiário.
Então, não estou dizendo que o Dorival ele faz isso, tá? Que ele não consultou um fisiologista do clube, não consultou o preparador físico do clube. Não estou dizendo, não estou criando nenhuma teoria aqui da conspiração nem nada. Só estou dizendo também que eu acho que faltou um pouco mais de você conversar para, quem sabe, você não escalar um time alternativo misturando reservas e titulares. Eu acho que daria sim você colocar um titular de cada setor, como foi o Davi Luiz, o Thiago Maia e o João Gomes. Quem sabe você não colocar, iniciar com o Gabigol e no segundo tempo você trocar com o Pedro, por ser um jogo muito decisivo e importante. Eu não estou sendo resultadista nem nada, não. Eu só acho que isso eu postei antes do jogo começar. Eu não faria isso. Mas eu entendo ele querer dar confiança para o time que ele diz que é alternativo e não reserva. Porque a partir do momento que ele iniciasse com o time titular contra um time mais forte, iria passar para esses jogadores que são reservas, que eles não têm essa total confiança, na minha percepção. Em 2019, aí a gente gosta muito de citar, né? Eu sei que são épocas diferentes, idades diferentes. Em 2019, o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense, acho que 3-1 ou 2-1, não sei, que o Bruno Henrique ali acabou com o Atlético Paranaense lá. E, sei lá, uma semana depois estava goleando com o mesmo time, sem poupar, o Grêmio na Libertadores por 5-0. Minto. Ainda ganhou, acho que o Fluminense num clássico, e depois ganhou o Grêmio por 5-0, sem poupar. Mas não é que ele não poupava, o Jorge Jesus, ele mesclava. Me lembro que naquele jogo contra o Atlético Paranaense jogou o Lucas Silva, né? Acho que jogou o Renier e o Bruno Henrique, enfim. Mas a parte do time, a estrutura do time, ela foi conservada. Porque você mantendo uma estrutura conservada ali entre os titulares e jogadores mais experientes, sua possibilidade de você ter uma sequência de vitórias é maior, ainda mais contra times mais fortes. Então, na minha opinião, não estou querendo nem contrariar nem vocês, tá, galera? E nem a galera também inflamar a galera do chat que o Dorival ele errou. Só acho que também poderia ter tido um pouquinho mais de feeling, que hoje era um jogo importante, era um jogo muito importante para o Flamengo ganhar. Ficou no empate, poderia ter ganhado no primeiro tempo. Poderia, mas não ganhamos, e estamos a 9 pontos contra um Palmeiras que é totalmente consistente. A gente pode falar que não é um time melhor que o Flamengo, a gente pode falar que eles dependem muito do Gustavo Scarpa, mas é um time consistente, raramente perde. Então o campeonato ele fica mais distante, e não é pelo Flamengo, e sim pelo que o Paulo Souza fez lá no início do campeonato, e pelo que o Palmeiras do Abel vem fazendo, que aí a gente pode gostar ou não gostar, mas no final é isso, o campeonato está mais para eles do que para a gente. A gente poderia ter tido esse um pouquinho mais de cuidado com alguns setores ali do time e, enfim, como vocês citaram aí, né, o Cebolinha ter continuado no primeiro tempo, ter demorado a sair, faltou. Dorival errou, mas não dá para colocar também tudo na conta dele, não.